Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, cá estou eu para mais episódio e desta vez vamos falar sobre este anteprojeto, sobre as privações que o governo nos quer fazer das liberdades. Pois é, como se a saga de privações da liberdade não tivesse acabado com esta questão toda da pandemia. Parece que tomaram-lhes o gosto e, portanto, não querem mais largar este poder absoluto que tiveram e querem continuar a ter sobre todos nós. Pois é, mas deixem-me fazer aqui o anúncio. Hoje é domingo e, portanto, pelo menos este episódio está a ser publicado no domingo. E aquilo que acontece é que na segunda-feira vou gravar com uma convidada muito querida deste podcast, a Catarina Maia, que já cá esteve em duas ocasiões da Iniciativa Liberal. Portanto, foi convidada para, em 2019, as eleições europeias em 2019, e depois esteve cá também para falar connosco sobre a questão das vacinas e, portanto, esta questão toda que na altura se levantou, das tromboses, que as vacinas estavam a dar e tudo mais, e que até a própria pílula permitia que houvessem e continuassem a existir as tromboses e tudo mais. A questão é que voltamos a falar de um tema bastante querido, do tema do espectro feminino e não só, que é a questão da lei menstrual que foi agora aplicada em Espanha. Mas além de falarmos das licenças menstruais, vamos ter que falar também da pobreza menstrual. Pois é, a questão é que existem marcas, existem empresas que faturam milhões anualmente à conta de uma condição que é exclusiva das mulheres, e portanto as coisas são assim. Vamos chatear alguns wokes, eu acredito que vamos chatear assim um bocadinho alguns wokes. Vocês já me conhecem a mim e que eles conhecem a Catarina Maia pelas suas publicações, quer seja no Facebook, quer seja no Twitter, sabem que vamos estar em muita linha de sintonia. Portanto, acho que condições mais ou appetize mais para verem ou ouvirem este episódio, que vai ser gravado então na segunda-feira, eu acho que não falta. Portanto, acho que estão reunidos todos os ingredientes para ser um excelente episódio. Agora, sem mais demoras, vamos então falar daquilo que tem estado a trazer aqui algumas questões, e eu inclusive fiz um post sobre isso, se vocês forem ver, que é a questão de ver um cartoon onde vê-se a manga, e a manga tem vários países ali, portanto, representados, né? Portanto, vários países assinaram este acordo destes anteprojetos que estão a surgir, já surgiram na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, e tudo isso da questão o executivo, portanto o governo, poder ter mais poder sobre a questão de decretação de estado de emergência, estado de calamidade. E, portanto, eu vou aqui socorrer-me das notas que tenho aqui no computador, as notícias que eu tenho aqui no computador, para podermos ir acompanhando tudo isto. Ora, se vocês escreverem no Google anteprojeto pandemia, vai-vos aparecer logo o segundo resultado, que é um documento PDF, portanto, do próprio site do governo. Eu vou deixar também o link aqui num card e também link na descrição. No caso do YouTube, o Spotify, duvido que vocês consigam carregar no link, mas posso pôr o link na mesma descrição. A descrição vai ser igual para todos os sítios, portanto já sabes, se estás-me a ver no YouTube, ao lado desse lado. Se me estás a ouvir no Spotify e Apple Podcast, não te esqueças de dar as 5 estrelas e recomendares também este podcast a um amigo teu. Ora, aquilo que nós temos como o resumo, vou ler aquilo que está no próprio site do Governo, que foi publicado então no dia 11 de maio às 13h20, diz então: anteprojeto de lei de proteção em emergência de saúde pública. A pandemia da doença Covid-19, que dura há mais de 2 anos, desafiou todas as áreas da sociedade e o processo legislativo não ficou à margem. Tratando-se de uma fase excepcional em que o exercício pleno de competências legislativas e executivas procura compatibilizar a proteção da saúde pública, a defesa da legalidade democrática e os direitos dos cidadãos, o Governo tomou a iniciativa, em junho de 2021, de constituir uma comissão técnica para o estudo e elaboração de anteprojetos de revisão do quadro jurídico vigente em função da experiência vivida durante a pandemia da doença Covid-19. Tratando-se de uma legislação estruturante, a Comissão Técnica envolveu representantes da Provedoria da Justiça e da Procuradoria-Geral da República no pleno exercício das suas competências de defesa da legalidade democrática dos direitos dos cidadãos. E depois vocês têm
aqui, portanto, as tags têm saúde, situação de emergência, as áreas é do Primeiro-Ministro, portanto isto é uma proposta do próprio Primeiro-Ministro, e depois tem um ficheiro que vocês podem abrir, um ficheiro PDF de 56 páginas. Portanto, o link vai ficar na descrição para vocês também poderem ler e verem tudo isto. Portanto, isto é um despacho número 6668/2021 de 1 de julho, portanto, já vem desde o ano passado, está quase a fazer um ano, e a questão é que só agora é que se está a discutir, porque só na passada quarta-feira é que seguiu para os grupos parlamentares para poderem serem debatidos. Isto também porque a própria situação no PSD só ontem à noite é que ficou resolvida na questão de que Luís Montenegro é o novo presidente do PSD, portanto, votos de um bom trabalho. Quem me foi seguir no Instagram, portanto, é bastante importante vocês seguirem o Podcast Conversa no Instagram, portanto, podcast_conversa, ou basta vocês procurarem podcast conversa e encontram logo no Instagram. Muitos de vocês foram-me perguntando quem é que eu preferia, se preferia o Luís Montenegro, se preferia o Jorge Moreira da Silva. Eu fui explicando o porquê. Portanto, fico feliz de que o candidato que eu dizia que para mim era aquele que me inspirava mais confiança, aquilo que eu achava que era mais necessário para o PSD, acaba por ser ele o vencedor. Portanto, eu acho que o PSD neste momento precisa de alguém que, pelo menos daquilo que nós conhecemos, tem um aspecto combativo, portanto é alguém que vai ao embate, é alguém que, para mim, foi, de todos aqueles que eu conheço, o melhor líder parlamentar do PSD. Portanto, expectativas estão lá no topo, agora vamos ver se elas correspondem. A questão é que as sondagens não são favoráveis nem a Luís Montenegro, nem a Jorge Moreira da Silva, quer um, quer outro que tivesse ganho, na questão da tirada de maioria absoluta ao PS. O nosso Presidente da República já nos veio dizer que vai enviar sempre esta lei, este anteprojeto, para o Tribunal Constitucional, para que não haja depois direitos, que haja pessoas a contestar. Portanto, a ideia de que se tem o carimbo do Tribunal Constitucional, portanto, está tudo tranquilo e, portanto, não há ponto a apresentar. Ora, aquilo que também já tem havido ecos, o PSD e o PAN foram os partidos que mais demonstraram estarem desconfortáveis com esta mesma proposta, não é? Portanto, as coisas são assim. E existem aqui uma série de artigos que a mim me fazem comichão, para não dizer urticária grave, que é a questão de o Presidente da República deixa de ser um player no meio desta situação. Ou seja, nós tivemos sempre aquela questão de que estávamos à espera que fosse o Presidente da República a prorrogar, que fosse ele a declarar o estado de emergência, e portanto ele vai deixar de ter esse poder. Esse poder passa a ser concentrado no Primeiro-Ministro. E aquilo que me está a ser demasiado difícil de entender é porque é que nesta conjuntura estamos a começar a pedir demasiado das revisões constitucionais. Quer dizer, damos com muitos debates em que os líderes políticos nos diziam que estavam totalmente confortáveis, não havia qualquer tipo de problema com a Constituição, gostavam muito da Constituição, e agora de um momento para o outro a Constituição visa alterar-se. E a questão é que há aqui um pilar basilar que vocês todos conhecem, pelo menos tiveram que estudar isto no 6º e no 8º ano, que é a separação dos poderes de Montesquieu. Ou seja, a ideia de que o poder legislativo, o poder executivo e judicial estão separados. E aquilo que para mim me parece é que o poder executivo e legislativo, nesta parte, passam a estar juntos, passam a ser tutelados por um homem só, o Primeiro-Ministro. E aqui não importa qual que seja o Primeiro-Ministro, porque o António Costa não dura para sempre. Mas isto é muito perigoso nestas óticas. Portanto, o artigo 6º, por exemplo, diz que quando se verifica a ocorrência, portanto estabelece ocorrência extraordinária que constitua ameaça de doença ou de alteração das condições de saúde, qualificada como emergência da saúde pública na definição do artigo 2º. O Governo, sobre proposta do membro do Governo, sob proposta do membro do Governo responsável pela área da saúde, ou seja, portanto, leia-se, Ministro da Saúde, fundamentado nos elementos disponíveis e na análise de risco sanitário, declara através da resolução de Conselho de Ministros a emergência de saúde pública. Portanto, isto passa a ser uma coisa que é tomada no Conselho de Ministros. Ou seja, o Conselho de Ministros passa a ter o total poder sobre tudo isto. Já eles tinham o total poder para fazerem declarações às 2 da manhã, quando o pessoal estava todo a dormir, para poder fazer mais limitações à nossa vida, mais limitações à nossa circulação. E é isto que nós temos. Portanto, isto é no mínimo bizarro
como tudo isto vai acontecendo, como tudo isto é feito, e sobretudo as notas introdutórias que estão neste mesmo documento, para mim acabam por ser um tanto escabrosas, porque basicamente mostram que os outros países também fizeram, portanto nós também podemos fazer, etc, etc. E isto para mim é uma coisa que não pode ser de maneira nenhuma. Eu não consigo compactuar com isto. Para mim é assim uma coisa por demais. Mas pronto, vamos ver o que é que os partidos vão dizer em relação a isto. E é isso que nós vamos ter que estar bastante atentos, ver quais é que são os partidos que dizem, o que é que eles dizem, e portanto, de outra forma, estamos totalmente sequestrados. A questão é que é um documento muito denso, é um documento que faz muitas citações de outros documentos, mesmo da área científica, mesmo da área da saúde, até mesmo de outros projetos de lei de outros países. Lá está, vou-vos ser muito honesto, é um projeto que está bem sedimentado no que toca à questão de cimentar. Portanto, do ponto de vista argumentativo, dá muitos exemplos, parece quase é quase um trabalho académico o que está aqui feito, com as citações e citações, sobretudo, bem feitas, que é isso o mais importante no final do dia. Depois temos também o artigo 24, que é a fase crítica da emergência. Portanto, o Governo pode declarar na fase crítica da emergência por um período de 30 dias, sob proposta do membro do Governo responsável pela área da saúde, e ouvidos os governos regionais com fundamento nos elementos disponíveis de evidência científica e de parecer conselho científico. E depois o Governo deve comunicar imediatamente à Assembleia da República a aprovação do decreto regulamentar e os respectivos elementos de fundamentação. E a sua prorrogação, portanto, a sua continuidade da vigência da fase crítica só pode ser autorizada por lei da Assembleia da República. Portanto, há aqui algumas coisas que o Parlamento serve, há outras que o Parlamento não serve. Ora, nesta situação em que vamos ter 4 anos de maioria absoluta do Partido Socialista, esta questão passa totalmente ao lado, porque o PS pode fazer o que quer e lhe apetece. Mas o mais grave no meio do estudo é vêm agora vozes que estiveram durante muito tempo calados, como é o caso do bastonário da Ordem dos Advogados, não é? o Menezes Leitão, que vem dizer agora que a Constituição prevê, portanto ele é contra esta antevisão, diz que há muitas incoerências, mas é engraçado que não se viu este bastonário durante o período todo da pandemia. Onde é que esteve este pessoal? Tinham medo de ser conotados como negacionistas, é esse o ponto. Assim como também já tivemos a Graça Freitas de dizer que, bom, afinal a vacina não protege assim durante muito tempo e é preciso estar sempre a levar um reforço, e vamos ter que esperar por uma vacina real. Isto é um pouco bizarro, que é, tivemos pessoas a serem vacinadas, tivemos pessoas que foram coagidas a serem vacinadas para isto. E com as sequelas que muitos de nós sabemos que têm vindo a acontecer por aí, mas depois é desinformação. A questão é que é engraçado como no início, isto foi uma coisa que eu também escrevi no Instagram do Podcast Conversa, que é a questão de, com o tempo, algumas coisas que os chamados negacionistas foram dizendo vão batendo certo, e é um pouco assustador isto. A pressa que foi da comunicação social em conotar alguém como algo, e por isso é que eu continuo a dizer, e vou dizer sempre, os jornalistas são os inimigos do povo. Ponto final. Não estão para ajudar o povo. Estão para manipular, são um instrumento de manipulação do povo, porque para umas coisas dizem, para outras coisas já não dizem, e é muito estranho ver que há uma grande dificuldade por parte dos jornalistas de darem o contraditório, mostrar a outra face, e quando colocam outra face sempre para diabolizar. Mas recuperando aqui as palavras do Menezes Leitão, a Constituição prevê que o estado de emergência é decretado pelo Presidente da República, que fica completamente à margem deste novo enquadramento. Estabelece que é através do Conselho de Ministros que se decretam medidas de emergência sanitária. Não me parece que haja base para isso fora do quadro que a Constituição prevê e resoluções que não são atos legislativos. Depois continua a dizer que chama-se a atenção para este problema da Constituição, tem e só prevê a privação do direito à liberdade por razões de saúde, em caso de doença mental, não prevê em caso de doença contagiosa.
temos desde logo esse problema que não vejo que possa ser resolvido por uma lei de emergência sanitária como esta. A questão é, ele depois continua a dizer, considera que as medidas de reação não são convincentes, porque depois este anteprojeto, se vocês forem ler, conseguem verificar isto que eu estou a dizer, que é, permite que qualquer um de nós possamos interpor uma queixa, consigamos pôr um processo, neste caso contra o Estado, não é? Portanto é o contra o Governo, sem necessidade de colocarmos um advogado. Então onde é que está o princípio de que toda a gente tem direito à defesa, que toda a gente tem direito a que a Segurança Social lhes pague, por exemplo, um advogado? É que se as pessoas não têm capacidade para pagar um advogado, podem pôr um requerimento à Segurança Social para justamente que lhes seja pago um advogado ou que lhes seja feito um regime de prestação de uma taxa mais baixa daquilo que tinham que pagar de honorários diretamente a um escritório de advogados. Esse advogado que lhes depois é dado é basicamente numa base de um sorteio, por assim dizer, em que nós temos aquela pessoa, aquele advogado, e obviamente também podemos sempre negar aquele advogado se passado um tempo virmos que aquela pessoa não nos sentimos à vontade, não sentimos que aquela pessoa seja muito capaz para o nosso caso e, portanto, a Ordem dos Advogados deve-nos nomear um outro advogado. Portanto, se não sabiam desta informação, aqui tem uma dica. A questão é um pouco isto que é, eu não vou avançar sozinho, não vai ser o Cláudio contra o mundo, não é? Isto não vai ser o Cláudio contra o António Costa, e portanto, obviamente que do outro lado estarão os melhores dos melhores advogados, estarão aqueles que vão estar subservientes ao Governo, ao Estado. E, portanto, isto aqui é já perigoso desta forma. Portanto, isto coloca uma arbitrariedade brutal, porque pode haver efetivamente malucos que querem ir sozinhos contra o mundo. O problema é que se esses sozinhos contra o mundo depois barram com a cabeça na parede e aquilo dói. E há aqui outra questão, que é, efetivamente, durante todo este período da quarentena, do isolamento, como queiram chamar isto, porque isto já teve tantos nomes que já não se sabe tanto com o que é que se há de chamar e como é que se faz referência ao que quer que seja, que é o direito à resistência deixou de existir. Porque o direito à resistência é algo que nós temos sempre, algo que nós podemos fazer, uma resistência pacífica, em prol de uma causa maior, em prol de uma coisa maior. O curioso da coisa é que dizia, mas Cláudio, isto é uma privação em nome da saúde pública, em nome de todos nós. Ok. Então como é que agora me justificam que temos jornais, de esquerda e de direita, a publicarem notícias a dizer que afinal a principal causa de morte em 2020 não foi o Covid? É um pouco bizarro assim o sendo. A questão é, se não é a principal causa de morte, então por que nós estivemos bloqueados em casa por causa dessa suposta causa de morte, que ia ser o descalabro total dos números, quando temos muitas outras doenças que circulam por aí, que nos vão matando dia a dia. Ouçam, em Portugal, todos os anos morrem 3.000, 4.000 pessoas de pneumonia. E não se põe ninguém fechado em casa compulsivamente desta forma. Ou como está a acontecer na China, por exemplo, em que as vacinas não estão a funcionar com as novas variantes e os chineses não querem comprar as vacinas ao Ocidente que supostamente funcionam e portanto têm tudo em lockdown e com isto, à conta desta brincadeira toda, temos 1/5 da frota mundial parada. Mas depois é engraçado, temos esta guerra na Ucrânia e todos os preços aumentaram e o que eu acho piada é a culpa é da guerra. A guerra que aumenta o preço do petróleo, a guerra que aumenta o preço do óleo, da farinha e tudo mais, porque vem tudo da Ucrânia. Parece a mim que afinal a Ucrânia é a nova China, no sentido de que tudo é produzido lá. Eu não consigo perceber como é que a mostarda de Dijon, não é? Dijon, França, aumentou porque guerra na Ucrânia. Ou seja, há aqui todo um cenário estranho, e aqui não digo que a culpa seja, obviamente, dos Estados, mas também há aqui muito aproveitamento do capitalismo, e eu adoro o capitalismo, mas há que ter aqui umas certas salvaguardas em relação a tudo isto. Mas isto eu não me quero desviar do assunto que nos trouxe aqui.
que é a questão do que falamos aqui também, que é o Bastonar considera que as medidas de reação não são convincentes. Já temos no processo penal a previdência do habeas corpus, que qualquer cidadão pode recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça que considere que está a ser alvo de detenção ilegal. Pois, Menezes Leitão diz isso ao Sócrates, que foi preso quando estava a regressar a Portugal, tudo mais. Se bem que é o mesmo Sócrates que foi para o Brasil sem dar cavaco a ninguém. Mas pronto, ou seja, esta questão do habeas corpus é tudo muito bonito, mas nós sabemos e vimos, sobretudo vimos, que a maioria das leis foram todas elas olvidadas, foram todas elas postas de lado, é para alguma coisa maior. Continuo a dizer, os governos nunca fizeram isto pela nossa saúde, fizeram sempre para o aumento de poder. Mas pronto, é muito triste que seja assim. É muito triste que estejamos a caminhar para este vazio em que nós estamos num tempo em que supostamente lutamos contra o fascismo, lutamos contra as ditaduras do mundo, e afinal aquilo que nos está a acontecer é que estamos a entrar numa das maiores ditaduras do mundo, e agora à cabeça esta questão do Great Reset, em que eu já estou numa situação que é, se não é vero, é bene trovato. Portanto, se não é verdade, é muito provável. A questão é que os sinais que começam a surgir tornam-se um pouco bizarros e demasiado convincentes, demasiado coincidentes com esta questão toda que nós temos. E depois acabamos uma pandemia e aparece-nos logo a seguir uma ou outra, que é a varíola dos macacos. Como eu escrevi numa resposta ao Observador, julgo que foi ao Instagram do Observador, a propósito da questão do que o Bill Gates lidera as coincidências mundiais, é um pouco bizarro haver tantas coincidências do mesmo homem a decidir tudo aquilo que vai acontecer no resto do mundo. Mas pronto. Enfim, é o que é. Digam-me vocês o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam. Sei que têm estado a haver algumas manifestações contra este anteprojeto, pelos mesmos grupos de pessoas, um deles inclusive chamado Habeas Corpus, depois também pelos Filhos da Luta, e depois há um terceiro grupo que eu não recordo o nome, lamento, mas sei que fizeram uma ação no mercado de Benfica, e sei que outras coisas estão aí programadas para serem feitas. Enfim, eu acho que isto honestamente tem que haver uma voz contra. A questão é saber se efetivamente as pessoas fazem, porque eu não me vou esquecer que estamos neste momento com o combustível a 2€, e eu organizei uma manifestação para estar, porque o preço do combustível subiu para 1,80€, ainda não havia guerra. Isto foi em outubro do ano passado, em que convoco uma manifestação e aparecem apenas 20 pessoas para deixar a Avenida Liberdade. Portanto, se o povo português não se quer manifestar porque estávamos a descer a Avenida Liberdade, olhávamos as pessoas que estavam a subir com os carros e dizíamos para buzinar se estavam contra o aumento dos combustíveis e fechavam o vidro. Portanto, é porque se calhar gostam de pagar o preço percentual. Portanto, António Costa, se calhar pode descarregar mais nos impostos que o povo aguenta, ou o povo até gosta, parece um pouco isto. Portanto, das duas uma, ou o povo português é masoquista nestas questões e gosta de estar a pagar coisas que não devia estar a pagar, ou então aquilo que nós temos é o povo com o síndrome de Estocolmo, em que apaixonaram-se pelos reféns do Partido Socialista, que lhes carrega com tudo um par de botas em cima, em que projetos do Orçamento do Estado para que haja uma baixa de salários, uma baixa de impostos nos salários mais baixos, assim é que é, e é rejeitado pelo Partido Socialista. Então, mas não é o Partido Socialista que quer o empoderamento dos trabalhadores e tudo mais, mas depois temos a CGTP a fazer manifestações a que querem o aumento do salário. A questão é que se aumentam o salário, estão a aumentar de escalão de IRS. E, portanto, se aumentam o escalão de IRS, vão ter que pagar mais impostos. Amigos, é um pouco bizarro, mas eu posso dizer o seguinte, que é, eu já rejeitei aumentos de salários porque o aumento de salário não me compensava de forma nenhuma. Porque os supostos 100€ que eu ia ganhar, na verdade, só iam ganhar mais uns 10 ou 20€ no final das contas.
Ou seja, o meu salário bruto aumentava, sim, é verdade, mas depois com a tributação toda ela em cima, aquilo baixava. Portanto, desse aumento, pouco vinha parar à minha carteira e, portanto, era mais encargos que eu estava a dar ao patrão. Não que eu aqui esteja a fazer um apelo de que sejamos benevolentes com os patrões. Há patrões e patrões. Há patrões que efetivamente são joias pessoas. Há aqueles patrões que só não os enganem se não puderem. A questão aqui é as empresas. O pessoal tem que perceber que as empresas não são tios patinhas. Ou seja, não são pessoas que têm fortunas e fortunas e fortunas amilhadas. Não, nada disso. A questão é que quando há um aumento, também existem uns aumentos para o patronato, e existem patrões que têm capacidades, porque as empresas são lucrativas e, portanto, conseguem ter margem para fazer aumentos. Há outras que a empresa está efetivamente com a corda na garganta. E, portanto, as coisas são um pouco assim. Portanto, enquanto não houver uma cultura muito semelhante à japonesa de boa relação entre trabalhador e patrão, eu acho que vai ser muito difícil ao mundo ocidental poder caminhar num outro rumo em que, pela via do diálogo, tudo se consegue. Eu pessoalmente consegui. Não quer dizer que todos consigam, não quer dizer que seja fácil, mas aquilo que nós temos que fazer é ser inteligentes e saber como fazer as coisas, porque, como se costuma dizer, todo burro come palha, é preciso saber ladar. E, portanto, assim me despeço com esta frase ultra filosófica da sabedoria popular portuguesa e espero ver-vos num próximo episódio. E já sabem, não se esqueçam de partilhar isto com os vossos amigos. E como eu digo, e vocês sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas. E já agora, vão ler este documento. Um abraço.